Olá, o programa Giro Saúde de hoje irá falar sobre depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 17 milhões são vítimas da depressão. A doença é um problema de saúde pública, mas não confunda depressão com tristeza. Essa diferença, quem explica é a psicóloga Jordana Pereira. O programa Giro Saúde está no ar. A depressão é um transtorno de humor, que geralmente ele é provocado por questões comportamentais e faz com que a pessoa a gente chama de transtorno de humor deprimido, né, depressivo. Então, na verdade, a depressão ele nada mais é do que um transtorno de humor. Então, há um rebaixamento do humor, a pessoa começa a ter tristezas, né? E essa tristeza faz parte de um dos sintomas da depressão. Mas não é aquela tristeza por um curto prazo. Nós falamos que geralmente essa tristeza ela tem que perdurar por uma média de 2 semanas ou mais. E ela tem que ser uma tristeza que ela é 24 horas do seu dia. Uma das causas da depressão são um sentimento de desvalia, o sentimento, na verdade, é a tristeza prolongada, a desesperança, existem alguns sintomas voltados para a perda de peso, alterações emocionais e comportamentais, alteração no sono. Então, tudo isso afeta e são sintomas da depressão. A depressão ela acontece e independente da idade, independente da situação financeira, independente da escolaridade. Na verdade, a depressão é considerada como um dos maiores, vamos dizer, um mal do século, e ele acomete desde a criança, que às vezes os sintomas são um pouco diferenciados, até o idoso. Até eu acredito que hoje a incidência em crianças tem acontecido com muita frequência devido à ausência dos pais e no idoso, porque o idoso, na verdade, com a mudança no ritmo de trabalho, alterações familiares, né, a mudança nessa dinâmica familiar e na produtividade também causam e geram a depressão. O tratamento da depressão, ele acontece através de métodos biológicos, que é através do medicamento que geralmente é receitado pelos médicos, né, o psiquiatra, ou às vezes um especialista que trabalha, né, que receita, passa o medicamento, mas dizem não, as pesquisas comprovam que na verdade somente o medicamento, ele não vai tratar, na verdade, a causa da depressão. Que o medicamento ele trata os sintomas. Então, o mais correto é que além do medicamento que é receitado por um médico, a pessoa seja acompanhada por um profissional, um psicoterapeuta ou um psicólogo, um analista, para que a causa também seja tratada. A depressão, ela também tem um cunho genético. Existem pesquisas que trazem as informações de que isso também é trazido também pela parte genética, a predisposição a ter a depressão. E aí acaba que isso pode acontecer e essa cura ela só acontece quando, na verdade, você trata esses comportamentos. Então, o que seria a cura da depressão? É justamente esse acompanhamento, não somente medicamentoso, mas também através de um profissional especialista em comportamento, que trabalhe com comportamento humano, para que a pessoa tente aprender a lidar com essa tristeza, aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades, para que ela não entre, né, vamos dizer, em depressão. Para que você possa ter esse acompanhamento e evitar a recorrência dos episódios de depressão, você precisa ter esse acompanhamento contínuo com um profissional que esteja através da parte medicamentosa, que acontece justamente quando tem o episódio, quando a pessoa já apresenta os sintomas, e para evitar que esses sintomas apareçam, você precisa desse acompanhamento com um psicoterapeuta ou um especialista de comportamento. Habitualmente, as pessoas banalizam a depressão. Hoje, todas as vezes que as pessoas acabam tendo um problema familiar, uma dificuldade no trabalho e elas se sentem chateadas ou ficam tristes com uma situação específica, acaba que as pessoas costumam utilizar a palavra depressão como um rótulo. Eu estou deprimida hoje.
Tudo bem, você tem um humor deprimido, você está chateado, em outras palavras. Mas quando a pessoa começa a ter esse sintoma com muita frequência, a família muitas vezes acredita ou fala assim, não, isso aí vai passar, às vezes é uma ausência de ocupação, vamos criar algumas atividades, já isso passa. Mas essa banalização faz com que a pessoa se sinta mais introspectiva. Então acaba que agrava os sintomas, dificulta que ela lide melhor com o problema que gerou a depressão. Então o que é recomendado é que a família assista de perto essas pessoas que costumam ter esse humor deprimido com frequência, às vezes não por uma semana, não por 2 semanas, como é, né, a parte que é preocupante, que a pessoa precisa procurar um acompanhamento, mas sempre que você vê que está durando um pouco mais, que você tente dar, eu falo que a escuta ela é terapêutica, então dê um pouco de atenção a essa pessoa, pare para ouvi-la, para sentir um pouco daquilo que ela está sentindo e especialmente escute. Hoje nós temos um problema muito sério na sociedade que é a dificuldade em ouvir o outro. Então eu acredito que uma dica que eu daria para você ajudar uma pessoa, um conhecido, um familiar que tem sintomas, que tem depressão já diagnosticada, escute-o. Eu acho que essa escuta já é terapêutica, já é uma forma de tratamento, de acompanhar esse seu familiar que passa por uma dificuldade naquele momento. E não banalize os sentimentos. Eu acho que esse é um dos problemas, por isso que tem tanta depressão hoje, porque as pessoas não escutam, né, a voz que vem de dentro, né, e as pessoas à sua volta não têm tempo para poder ouvir também. Para todos os tipos de transtornos comportamentais voltados para dificuldade social, né, porque hoje existem outros também que acometem a sociedade e a população, uma forma de minimizar esses transtornos seria uma atividade física regular. Isso é válido para qualquer tipo de transtornos comportamentais e emocionais. Eu acredito que a atividade física, ela oxigena o sangue, oxigena a mente, te traz uma interação social. Isso não é, às vezes, fazer uma academia. Não, vai dar uma volta no parque, fazer uma caminhada, conversar com seus amigos, saia de casa. Interação social, atividade física regular. E acredito que também você buscar hobbies, coisas que te tragam uma satisfação. Aquilo que te motiva, que te traz uma satisfação pessoal, também ajuda a evitar dificuldades comportamentais, transtornos de humor, assim como qualquer outro. O programa Giro Saúde de hoje termina aqui. Se cuide e tenha uma vida saudável.